Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Gleice Cristina e estou aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de lives para o seu autoconhecimento, onde a gente conversa e bate um papo sobre várias ferramentas que podem te ajudar a se autoconhecer. E hoje a minha convidada é a Cláudia Veloso e nós vamos conversar sobre terapia corporal. Será que o seu corpo mostra os bloqueios que você tem, que você está vivendo na sua vida? Então eu vou chamar a Cláudia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto super. Oi, 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 amiga, tudo bem? tudo bem? Calma aí. Sempre acontece isso, É mesmo? A câmera tá virada? sempre. E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem, e você? Que alegria poder bater esse papo com você aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Achei bacana demais seu projeto aí com o ciclo de live sobre autoconhecimento. Fantástico, porque aí você vai pegando várias vertentes, né? E vou conversando Muito com vários bom. amigos, né? É isso mesmo. Fiquei muito Então, feliz com o convite. obrigada. Eu que agradeço ter aceitado. Então, né, para quem não sabe, eu e Cláudia fomos parceiras no passado, nós começamos juntas um projeto, né? E aí, depois desse projeto, cada uma foi buscar o seu projeto, na verdade, né? Foi só um start. Foi lindo isso. E, e Cláudia foi por um caminho muito bacana, muito legal, que é essa questão da terapia corporal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que se trata a sua vertente, né? Eu conversei aqui semana passada com a Paula, que também é um trabalho corporal, mas são vertentes diferentes. Então, a ideia é essa, trazer várias ferramentas diferentes para cada pessoa se conectar com aquilo que toca o coração. Então, fala um Uhum. pouquinho do trabalho que você desenvolve. Falo assim, antes de falar sobre o meu trabalho, eu queria só Hum, fazer um comentário, porque assim, da nossa história, que a gente começou, assim, a gente se conheceu lá atrás, na faculdade, né? Quando eu uhum. entrei, você coordenava o grupo de dança, e eu participei do grupo, e a gente se conheceu naquela época, que acho que foi 98 ou 99. Sim, E aquela experiência daquele grupo foi sensacional, assim. E eu vi que, assim, da sua competência em montar um grupo, aquelas danças que a gente fazia eram muito legais, né? Celina, Albenar. era Gente, divertido demais. era muito bom. E aí a gente perdeu o contato, nós ficamos, assim, anos sem se ver, né? Muito tempo depois. E a gente foi se encontrar depois na Bodytech, no momento em que nós duas estávamos procurando algo na área de desenvolvimento humano. A gente fez o curso de coaching, né? Nós duas tínhamos feito e resolvemos trabalhar juntas. A gente teve aquela experiência, né, de tentar montar alguma coisa. E naquela época a gente foi muito para o coaching. E o coaching é um recurso muito mental. Eu estou querendo falar isso tudo porque eu vou chegar na terapia corporal. E o coaching, né, é muita mente, né? A gente trabalha processos, mas tudo relacionado com a mente. E a gente quebrou a cabeça demais, porque Foi. a gente fez vários cursos e a gente não sabia que ia fazer, se era de propósito de vida, se era de emagrecimento, saúde integral, né? Nós fomos ali explorando. E depois o tempo foi passando, depois nós fomos descobrindo algumas outras coisas, né? As terapias holísticas. Mas o que eu acho assim, legal de comentar aqui é que eu percebi que nós somos do corpo, né? Nós somos da área do movimento. E naquela época, eu parecia que eu estava negando isso. Pelo menos, assim, vou falar da minha experiência. Eu senti que eu estava negando um pouco a educação física e eu me voltei demais para o coaching.
E depois, né, também de muitos anos, eu acabei conhecendo o trabalho do Reich, que aí eu vou entrar no assunto. E depois, só para finalizar esse raciocínio, eu percebi que, na verdade, eu saí, olha para você ver, eu tinha uma visão fragmentada do corpo e fui para uma visão fragmentada da mente. E hoje eu percebo que é impossível a gente separar essas duas visões, esses dois paradigmas, né? A gente precisa integrar. Então, por isso que eu queria comentar isso, porque é interessante, né? Nós fomos lá daquela época que era corpo, 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 e não mais que isso. Depois a gente foi para mente, 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 e aí agora nós entendemos, né? Essa integração que é o ser humano. E aí, bom, aí depois que eu conheci o Flávio, que eu falei com ele da minha angústia sobre essa questão da minha profissão, ele falou comigo assim, não, você tem que conhecer o Reich, você tem que conhecer o trabalho do Reich, isso tem tudo a ver com você. E eu nunca tinha ouvido falar. Aí, bom, aí eu fui pesquisar, fui ler alguns livros, participei de um grupo de estudo, e aí eu falei, gente, é isso, o Reich, ele foi um gênio, ele sacou muita coisa, que ele trouxe para o Ocidente essa linha corporal, né? E ele desenvolveu a linha corporal na psicoterapia. Então, ele era discípulo de Freud, ele foi psicanalista, psiquiatra, mas ele falou, peraí, não, as neuroses, elas se manifestam no corpo. Não tem como eu negar, ficar só no mental, só no verbal. Eu preciso olhar para esse corpo, a forma como a pessoa se expressa, como ela conta a história dela, como que aquele corpo está ali, aquela postura, os gestos, né? A forma daquele corpo, tudo isso é a manifestação de quem ela é. E aí, o Reich rompeu com a psicanálise e ele passou, né, o resto da vida dele pesquisando sobre isso, estudando e criando linhas no trabalho dele. Ele teve 3 etapas fundamentais, assim, 3 etapas diferentes da vida dele, que foi, a primeira etapa foi a análise do caráter, que foi quando ele percebeu que a análise, né, no caso da psicanálise, você fazer uma análise era através do caráter que estava no corpo. Então, foi quando ele começou realmente a identificar as neuroses no corpo. Depois ele foi para a segunda etapa, que foi a vegetoterapia caracteroanalítica, que ele deu esse nome, e vegetoterapia tem a ver com o sistema vegetativo, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Então, ele criou exercícios para estimular o sistema nervoso autônomo para que a emoção fosse liberada, né? A emoção presa ali, que estava contida, reprimida, ele percebeu que as nossas neuroses, né? Percebeu não, porque isso vem desde a época da psicanálise. As neuroses, elas estão relacionadas com as fases do desenvolvimento infantil. Então, desde a época intrauterina até a fase do Édipo, ali nos 5 a 7 anos de idade, o nosso corpo, nós não temos um sistema nervoso, nós não temos consciência para poder se defender no mundo. Nós não temos uma cognição formada. Então, a defesa nossa na infância é o corpo. O corpo é que se defende, né, para sobreviver. Então, ao reproduzir movimentos infantis de determinadas fases, infantis e outras coisas que não necessariamente são infantis, mas ao reproduzir esses movimentos por um determinado tempo, você consegue estimular aquela emoção que está ali, às vezes, desde aquela época. Né? Porque o trauma, quando ele é infantil, ele é um trauma que fica marcado para o resto da vida. E quando eu falo trauma, não é aquele trauma de você sofrer uma coisa séria, não. São frustrações. Então, a criança, quando ela se frustra, aquilo ali vai ter uma ferida no corpo dela, né? Uma manifestação corporal de defesa, e aquilo ali vai aos poucos criando a forma de funcionamento que no futuro, quando ela vira adulta, ela cria o caráter, né, que são formas de funcionar, a forma de se comportar, a nossa personalidade, que são os traços de caráter.
Bom, então essa foi a segunda fase. Sim. Aí a terceira fase do Reich, que foi a orgonoterapia, que foi quando ele começou a estudar a energia orgônica. Ele deu esse nome de energia orgônica, mas nada mais é do que a nossa energia vital, que é o Ti, frutinês, o prana, né? A nossa energia vital. O Reich estudou a energia vital em laboratório, e aí ele se dedicou até o resto da vida dele a estudar essa energia e como que ela se comporta no nosso corpo. E no cosmos também. Ele não ficou só no corpo, mas aí ele foi estudar fenômenos também do universo. Você ia me perguntar uma coisa, pode perguntar. Não, eu ia perguntar como é que as pessoas, elas podem, alguém que, né, uma pessoa normal que está aí vivendo no seu dia a dia, ela nunca parou para pensar nessas coisas que você falou. Como é que ela pode identificar que ela precisa de um trabalho como esse? Acho que a partir do momento que ela toma consciência que o corpo dela faz parte do todo, que ela não é separada. Por isso que eu insisto nessa coisa da integração, né, nesse conceito, nessa perspectiva da integração, porque parece uma coisa óbvia, mas não é. Porque, né, a tendência é... Que não é óbvio, como que ela sabe? Porque ela não tem noção do corpo dela. Não é óbvio, ela nunca parou para pensar nisso, nunca fez um exercício. Qual outro sinal ela não sabe, não tem noção? Qual sinal que ela pode... Opa, aquilo que aquela moça falou naquela live, agora eu estou percebendo. Tem algum sinal? Tipo uma dor, algo recorrente de muito tempo? Sim. Bom, eu espero que talvez no final da live as pessoas possam ter algum clique a mais em relação às coisas que a gente vai conversar. Porque, por exemplo, quando eu falo com alguém assim, eu sou terapeuta corporal, aí a pessoa fala assim comigo, então quer dizer que a pessoa quando tem uma gastrite, você vai analisar o que é essa gastrite e aí você vai... Aí ela acha que é essa questão da psicossomática, né? Que eu tive uma dor de cabeça, então essa dor de cabeça ela é emocional. Então, você vai fazer exercícios para tratar a dor de cabeça. As pessoas acham que terapia corporal é isso. É claro que isso faz parte da avaliação. Se a pessoa tem uma dor de cabeça crônica, se ela tem uma gastrite crônica, né? É claro que isso vai fazer parte da avaliação. Mas não é uma coisa assim, cotidiana, igual muita gente faz assim, vou fazer uma leitura corporal. O que será que significa tal coisa? Não, não é isso. Não é. Isso é muito individual, né? Completamente individual. E é claro que é a manifestação. Tudo que acontece com a gente no nosso corpo está manifestando questões da nossa vida. Só que eu acho que essa pergunta que você fez, né, como que a pessoa pode tomar consciência, é o que vem acontecendo, essa consciência aí. Eu acho que as pessoas estão tomando consciência, sabe? A informação. Hoje, a terapia corporal no Brasil cresceu muito de uns anos para cá, principalmente depois da pandemia, que os cursos online pulverizaram, e aí todo mundo teve acesso, muita live. Então, isso criou uma possibilidade de expansão desse conhecimento, que até então, poucas pessoas sabem disso, até hoje, mas assim, está crescendo. Por exemplo, você que já tem muita consciência do seu corpo, que já estuda muito, que busca conhecimento há muito tempo, para você o que eu vou falar não é novidade. Talvez assim, alguma coisa específica da terapia haitiana e tal. Mas muita coisa para você não vai ser novidade. Mas talvez para uma pessoa que nem sabe o que é a terapia corporal, ela vai falar assim, nossa, que bacana, eu preciso. Porque, na verdade, eu acredito e eu tenho convicção que todo mundo precisa, porque nós somos o nosso corpo. Não é? Não é verdade? Nós estamos manifestando o tempo todo a nossa vida do nosso corpo. Então, se você quer melhorar de vida, é um pouco óbvio também de você pensar que o corpo faz parte da vida. Mas não é essa coisa assim, eu vou fazer musculação, vou fazer exercício físico, vou fazer uma dieta e vou dormir bem, que é a tríade lá principal, né? Da saúde, que fala assim, não, você tem que fazer atividade física, dormir bem e fazer uma alimentação. Não, não é isso. Claro que
é óbvio que isso ajuda muito. Mas a terapia corporal, ela vai realmente entender a pessoa em termos de processos energéticos. Como que a energia se comporta dentro daquele organismo e como que isso se relaciona com as emoções dela. Então, por exemplo, aí você vai fazer... Eu posso ir falando já? Você quer fazer outra pergunta? Eu ia perguntar, porque você trouxe essa ideia da energia, e aí é interessante, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa que, sei lá, ela tem muita raiva. Raiva é um processo energético, né? Então, isso é um clique, que é o que que eu tentei falar aqui, como que a pessoa pode ter um insight, eu preciso desse negócio aí que a moça faz. Então, a raiva, às vezes, ela não consegue controlar a raiva. Tudo ela explode, toda hora ela tá com aquela raiva, às vezes por uma coisa pequena. Então, é energético. E aí é esse tipo de trabalho que entraria para trabalhar essa energia. Então, beleza. Então, vamos falar da raiva e vamos falar um pouco também da tristeza, né? Que a raiva e a tristeza são duas emoções primárias e elas andam muito juntas. E olha que interessante. Tem pessoas que têm facilidade em sentir raiva e dificuldade em sentir tristeza. E vice-versa. Tem gente que tem facilidade em sentir tristeza e dificuldade em sentir a raiva. Normalmente, as mulheres têm mais facilidade em sentir a tristeza, né, em chorar, que manifesta, né, através do choro. E os homens, eles têm mais facilidade em manifestar a raiva, por uma questão cultural. Mas isso vem mudando muito. Mas, assim, historicamente falando, a tendência é essa. Só que, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela tem essa facilidade para expressar a raiva, mas não é saudável. Ela, igual você falou, ela explode, ela não consegue ter um autodomínio daquela emoção. E autodomínio não é repressão. É importante falar isso, porque às vezes a pessoa escuta isso e tem a sensação de que autodomínio é sentir a raiva, vou ficar calado e vou me comportar. Não, não é isso. Mas o que acontece entre a raiva e a tristeza? Quando a pessoa chega para fazer um trabalho comigo, eu quero entender como que aquela energia se comporta no corpo. Então, a raiva é uma energia que é do núcleo para a periferia. E a tristeza é o contrário, é uma energia que é da periferia para o núcleo. Então, provavelmente, quando a pessoa ela tem facilidade para expressar a raiva, que é do núcleo para a periferia, ela vai, às vezes, em alguns momentos de tristeza, ela vai se manifestar a raiva no lugar da tristeza. Então, a pessoa ela passa por uma situação que ela deveria se sentir triste, mas ela está tão bloqueada, ela se bloqueou inconscientemente, que ela não consegue chorar, e aí ela vai manifestar aquela tristeza através da raiva. E vice-versa. Pessoas que têm a energia que é da periferia para o núcleo, são pessoas que têm muita facilidade em se fechar, né? em voltar para si, e elas têm dificuldade em expressar a raiva. Então, quando acontece alguma coisa que ela deveria expressar a raiva, ela chora, ela se volta para dentro e ela chora. Então, isso já é um primeiro passo dentro da terapia corporal para a pessoa entender aquilo ali, como que normalmente ela manifesta. Porque é muito difícil, assim, claro que existem pessoas que têm as emoções reguladas e elas se expressam de forma adequada. Mas é muito difícil, assim, a gente sempre tem uma tendência, né? A gente sempre tem uma tendência. Então, por exemplo, a pessoa que tem o tipo raiva, que é a pessoa que explode, que é a pessoa que qualquer coisinha ela libera raiva, eu não posso passar para ela muitos exercícios de liberação de raiva, porque esse canal já está aberto. Então, esse canal, ele já está aberto. Ela tem que aprender o quê? Ela tem que aprender a manifestar, a expressar a raiva dela de forma saudável, que aí é que isso vai sendo construído ao longo do processo. Então, por exemplo, como que eu manifesto a raiva de forma saudável? Por exemplo, você chegou e falou alguma coisa comigo que me deixou pé da vida. Então, o que eu poderia fazer? Eu falei assim, Gleice, eu não concordo com isso que você está falando, eu não permito, eu não aceito isso. Quer dizer, eu coloco limite, eu me posiciono, eu falo assim, olha, eu tenho os meus argumentos, eu penso de uma forma diferente. Então, assim, eu não vou brigar com você, nem vou gritar, mas eu vou me posicionar, eu vou colocar limite.
certo? Então, e outra coisa, a pessoa que tem essa energia que circula mesmo, que ela consegue circular essa energia, é uma pessoa que age na vida, ela tem essa tendência de ir para o mundo, de correr atrás do que ela quer, do que ela acredita, né? Ela busca, porque a raiva, como é uma energia de dentro para fora, é aquela pessoa que vai atrás daquilo que ela quer, né? E acontece também com a tristeza também. Tudo isso que eu falei vale também para aquela pessoa que se fecha, certo? Então, se eu tô triste, ao invés de eu me fechar e ficar ali contida e nunca mais vou conversar com você, você falou uma coisa comigo, a pessoa que é tipo que se fecha, você fala uma coisa, ela é capaz de falar assim, nunca mais eu quero conversar com ela. E sai, ele se fecha no mundo e pronto. Não, olha, fiquei triste, se eu tiver que chorar, eu choro, ou não necessariamente eu preciso chorar, mas conversar com você, fiquei triste, sabe, não gostei também, e aquela tristeza, se ela vier à tona, ela vem através do choro, né? Então, assim, é conhecer esses traços, assim, de energia, um comportamento bioenergético. E aí, você falou aí de um padrão da pessoa, né? De um sistema que ela desenvolveu, né? Teoricamente. Uhum. E isso às vezes pode vir desde lá da infância. E é esse padrão, esse sistema, essa dinâmica da pessoa que cria as chamadas couraças? É isso mesmo. Na verdade, isso vai acontecendo simultaneamente, né? Nós vamos criando as nossas couraças. As couraças, elas são as nossas defesas diante das dificuldades da vida que vão se formando desde a infância. E essas couraças, elas são necessárias, porque como elas são defesas, então, se acontece alguma coisa comigo, se eu preciso me defender, o meu corpo se contrai e eu me defendo. O problema é quando ela se torna crônica, porque com o passar do tempo, se determinadas situações se repetem na vida da pessoa, aquela couraça ela se torna crônica, e aí esse é o problema, porque aí ela vive em estado de contração crônica, ela vive em estado de defesa. E aí esse estado crônico de defesa que se caracteriza pelo caráter da pessoa, né? Ela forma um tipo caracterológico, que o Freud já falava isso, mas foi o Reich que falou que esse tipo está no corpo. Só que é o seguinte, eu tomo muito cuidado com essa questão de traço de caráter por dois motivos. Primeiro, porque os traços de caráter, eles vão se mudando, eles vão se alterando com o tempo. Ele não é fixo. Ele varia de acordo com o momento histórico, o lugar. Então, o traço de caráter, ele é uma manifestação sociopolítico, cultural, pessoal, né? Que cria aquele tipo de pessoa. Então, lá na época do Reich, que foi 1930, 1940, até 1950, naquela época quando ele já estava morando nos Estados Unidos, porque ele é onde hoje é a Ucrânia, mas ele foi para os Estados Unidos e lá ele começou o estudo dele, né, com o corpo. Naquela época, os traços né, a nomenclatura, eram nomenclaturas que hoje a gente não utiliza mais. Então, por exemplo, o traço passivo feminino, o histérico, o traço fálico narcisista, caráter impulsivo, obsessivo compulsivo, que alguns a gente conhece, o masoquista. Então, né, esses traços eram muito comuns naquela época, né? Então, por exemplo, olha que interessante também, o traço histérico, se você olha na literatura, ele é um traço tipicamente feminino. A histeria, ela era considerada um traço tipicamente feminino. E o fálico narcisista, ele era um traço tipicamente masculino. E hoje a gente vê que isso caiu, né? Hoje em dia a gente vê muitas mulheres fálicas, narcisistas, e muitos homens histéricos. Então,
Naquela época existia isso mesmo. Naquela época as mulheres eram... A histeria, por exemplo, é uma repressão sexual tão grande que as mulheres elas tinham aquelas crises no corpo, elas tinham aquelas convulsões e tal, por uma energia que está tão reprimida ali que ela se manifesta através desse corpo que vira como se fosse uma, né, quase que uma epilepsia, assim. Que vibra, né? Que vibra, é energia sexual que está liderando ali. E o fálico narcisista eram os homens autoritários, né? Narcisistas ali. Então, assim, hoje isso mudou muito. E na época, depois do Reich, veio o Lowen, que para mim, o Alexander Lowen, que foi o que criou a bioenergética, para mim, assim, eu sou reichiana, mas eu sou fã número 1 do Lowen. Eu acho que o Lowen, ele teve muitas sacadas, né? Ele atualizou muito o trabalho corporal, que ele criou a análise bioenergética que é mais dinâmica, que tem muito mais a ver com a questão do movimento. O Lowen, ele veio do movimento, ele trabalhou com educação física, depois ele foi estudar medicina, mas o trabalho da bioenergética é muito dinâmico. O Lowen, depois, ele deu a tipologia de caráter na época do pós-guerra nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos, que estava ali aquela grande potência, né, criou vários indivíduos com essa coisa do poder, com essa coisa do sucesso, com essa coisa de ganhar, do dinheiro. Então, os traços que o Lowen muito observou naquela época, que principalmente o psicopata e o rígido, tem a ver com essa época dos Estados Unidos, no pós-guerra, certo? Interessante. Então, hoje, a gente está no Brasil, nós estamos, né, no século XXI, pós-pandemia, que a pandemia ela teve, com certeza, um impacto muito grande nos traços, nos traços, né, dessas crianças aí que estão nascendo, nessa geração nova aí. E aí, quando você vai fazer uma análise, por exemplo, de pessoas mais jovens, você percebe uma grande diferença da nossa geração. Então, o corpo evolui junto com a cultura, junto com a era, junto com o tempo. Com certeza. Se você pega, por exemplo, essa geração nova aí, é a geração líquida, né? Que agora é esse conceito da geração líquida, que nada é sólido. Os corpos desses adolescentes são corpos frágeis, flexíveis demais, muito moles, sem energia nenhuma. A carga energética é quase zero desses corpos, né? Que tem a ver com o estilo de vida, né? Dentro do apartamento, sentado, vendo telefone, vendo tem movimentos. Aí vem a pandemia. Pior. Exatamente. Aí vem a pandemia. Olha isso. Sim. Você fica ali quase que 2 anos só tendo aula online, sem ter contato nenhum com os pés no chão, ou seja, você perde o aterramento, que isso aí é um conceito da bioenergética, né, o grounding. A pessoa que não é aterrada é uma pessoa que vive só na mente e ela se desconecta completamente do corpo, da identidade, da sexualidade. Então, assim, a pessoa fica mais ainda desconectada. E aí isso que é gerado ali no corpo em função de toda essa mudança social e tal, isso reflete nos comportamentos, nos pensamentos, nas emoções e, consequentemente, no que aquela pessoa cria na vida dela. Com certeza. É muito incrível. Muito. Sabe outra reflexão também que é preocupante? Hoje, por exemplo, o que nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos vendo mulheres, principalmente mulheres, que estão alterando demais o corpo, alterando o rosto, alterando para a mesma coisa, né? Eles fazem os corpos e os rostos estão iguais. Então, você pensa, o que isso significa? Primeiro, falta de identidade. Que a pessoa que ela quer mudar, ela fica naquela ânsia de mudar o rosto, mudar o corpo, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, harmonização. Aí no final tá todo mundo igual.
né? Você pega um padrão hoje, tem um padrão específico de beleza que é tão específico que o olho tem que ser assim, a boca tem que ser assim, aqui tem que ser assim, o cabelo tem que ser assim. Então, quando você pega esse comportamento que está acontecendo, isso é muito preocupante. Por quê? Como que isso vai se refletir no futuro? Pessoas, primeiro, que não têm contato com a própria identidade, né? Porque elas não assumem quem são. Pessoas que não... A espontaneidade é zero. Zero de espontaneidade. Então, isso também um dos objetivos da terapia corporal, né? Que a gente busca esse livre fluxo de energia no corpo, né? A gente faz esse trabalho de flexibilização das couraças, busca um livre fluxo energético. Para quê? Para que a pessoa tenha mais espontaneidade, mais autenticidade, mais alegria e mais emoções. Ela vai sentir mais emoções. Isso é muito importante. As pessoas estão anestesiadas. Você falou sobre o energético. Como que no corpo você identifica esse fluxo interrompido? Porque aí você vai fazer esse trabalho terapêutico para soltar, para liberar, ok, das várias maneiras. Como que a pessoa pode identificar esse fluxo energético interrompido? De que forma no corpo? Então, primeiro, existem várias formas de fazer uma avaliação. Eu faço uma avaliação no início. Essa avaliação, eu observo, né? Essa questão do fluxo, se a pessoa é uma pessoa que a energia está muito na cabeça, eu olho para os pés. Se os pés não estão aterrados, significa que ela está com a energia ascendente, e isso é um passo para a ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma energia antigravitacional. Eu começo a observar isso. Eu observo os gestos das pessoas, se são gestos delicados, harmônicos, ou se são gestos que não condiz com o que a pessoa está falando. Às vezes o discurso da pessoa, o que ela fala, não condiz com a leitura corporal dela. Mas, na terapia haitiana, aí entra específico na terapia haitiana. O Reich, ele entendeu que o corpo, né, essa energia que flui de forma longitudinal, as couraças, elas são transversais. Então, são anéis de couraça que nós temos no corpo. E o Reich entendeu que nós temos 7 anéis de couraça. Então, o primeiro anel é o anel ocular, mas ele não é só o olho. Ele envolve a pele, ele envolve o cérebro, ele envolve os ouvidos e o nariz. Então, tudo que diz respeito a esses segmentos está no primeiro... essas regiões, né, estão contidas no primeiro segmento. Depois, o segmento oral, a boca e tudo que envolve a boca. Depois, o cervical, e aí torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Então, essa é a sequência dos segmentos de couraça. Elas têm relação com as fases do desenvolvimento infantil. Então, quando eu falo de segmento ocular, eu estou falando desde a fase intrauterina. Então, quando a pessoa ela sofre um trauma, uma frustração na fase intrauterina, o que é muito comum, porque ninguém passa por uma gestação, né? O bebê que está ali, ele não fica 9 meses em perfeita condição. É muito comum você ter alguns momentos de estresse ali, seja da mãe ou do bebê. Esses estresses vão formando na gente essas contrações. A couraça, né, ele é um movimento de angústia. A angústia ela é uma contração e o prazer ela é uma expansão. Então, a pulsação ela é essa troca, né, entre contração e expansão. Então, quando a gente observa uma pessoa que vive em estado de contração, provavelmente ela está muito encoraçada, né? E aí, bom, aí você me perguntou, como que eu observo os bloqueios naquele corpo? Então, na terapia haitiana, nós vamos passando pelos segmentos, começando do primeiro, e eu vou fazendo exercícios com esses segmentos. Esses exercícios, como eu disse lá no início, eles vão estimular o sistema vegetativo, que é o sistema nervoso autônomo, e aquilo ali vai produzir uma reação naquela pessoa, uma reação emocional. Pode ser, esse estímulo ali, ele pode ser agradável ou desagradável. Então, quando a pessoa não tem nenhum estímulo desagradável, significa que ela não está encoraçada ali.
Eu posso fazer vários exercícios com ela, que ela, ok. Só que eu vou te falar, o segmento ocular, ele é o que mais encoraça. Aliás, todos encoraçam. Mas o segmento ocular, ele é o mais primário de todos. Então, ele é o mais difícil. E ele está relacionado com o contato com a realidade. Então, por exemplo, a pessoa que não tem contato ocular, eu chego assim, eu já olho o contato ocular. Se a pessoa não faz contato ocular comigo, se ela fica olhando para um lado, está encoraçado. A pessoa ela não entra em contato comigo, ela provavelmente não está fazendo contato nem com ela mesma. Então, ela está fugindo da realidade dela. Então, e a pele também, que está nesse primeiro segmento, né? Ela também diz muito, né? A pessoa que, por exemplo, você chega e você toca na pessoa, tem gente que não gosta de ser tocado. A pessoa que não gosta de ser tocado é uma pessoa que tem questões desde aquela época ali, que, né? Isso pode ir formando traços de caráter, né? Que a gente já sabe. Que eu acho que não cabe aqui ficar falando, porque senão vai estender muito. Mas aí, bom, enfim, aí dando continuidade, né, o segmento oral, que está relacionado com a fase de amamentação. Então, a criança que está nessa fase, ela também sofre várias frustrações, porque a mãe, ela não está o tempo todo disponível. Então, a criança começa a desenvolver a raiva oral, que é a mordida. Ou ela começa a ter o oral que é insatisfeito, é aquele oral que ele está o tempo todo buscando alimento, buscando aquela nutrição. Então, você vê que a boca, ela é uma fonte de prazer também. A primeira fonte do bebê, né? A primeira fonte de prazer que nós temos é a boca. Como que a gente lida com isso? E aí tem a questão da fala. Então, por exemplo, a pessoa, ela está falando, eu observo a fala dela, o tom de voz. Eu observo se o que ela fala faz sentido, ou se ela viaja muito, né? Se ela está querendo esconder ou não, ou se ela tem dificuldade de falar dos problemas dela. Então, a fala ali, né, diz muito. Aí a gente depois ficou ali, para você ter uma ideia, quando eu fiz a terapia haitiana, né, que eu me submeti, eu fiquei quase um ano no primeiro e no segundo segmento. Entende? Então, assim, a terapia haitiana clássica, que é a tradicional, ela é muito demorada. Então, hoje, o meu trabalho, eu adaptei, né? Hoje eu faço muito da bioenergética, como eu disse, eu tenho muita identificação com a bioenergética, mas a terapia haitiana é uma coisa impressionante, porque ela estimula realmente. Então, por exemplo, lá, você começa a trabalhar a raiva na boca. Aí você faz exercício de morder a toalha, por exemplo. Então, você fica 15 minutos mordendo toalha. 15 minutos. É muita coisa. Tem gente que tem vontade de vomitar. Só que chega uma hora que a raiva vem. Porque eu estou querendo liberar a raiva que está ali contida, ó, o bruxismo, eu tenho bruxismo, então é raiva contida. Então, faz exercício para liberar. E aí, às vezes, 15 minutos fazendo aquele exercício, você não está sentindo nada, por exemplo. De repente, vem uma raiva, aí você grita, aí você fala assim, que grito é esse? Sabe? Na terapia haitiana acontece muito isso. De repente, vem uma memória, o exercício ocular, tem exercícios oculares com lanterna, que você fica ali 15 minutos, 20 minutos fazendo exercício com a lanterna, que de repente você tem memórias da sua infância, sabe? Aí você começa a chorar, porque aí você lembra de uma coisa que foi muito traumático, que você nem lembrava. Bom, aí isso você vai passando por todos os segmentos. Eu ia perguntar sobre isso. Se a hora que você está ali fazendo o trabalho do corporal, você nem pensou em que memória que você vai acessar, você nem sabe. Mas você está ali focada no trabalho corporal. E aí vem uma emoção. E após a emoção vem memória. Então você consegue acessar conteúdos bem profundos através desses trabalhos corporais? Sim, como eu disse, memórias bem primitivas, memórias de infância. Tanto que na terapia haitiana é comum a gente ouvir pessoas que têm memórias de abuso, que nem lembravam que tinham. Então a pessoa ela está com um trauma ali tão oculto e ela percebe que ela está encouraçada, ela percebe que ela está limitada, porque como que eu vou saber que eu estou encouraçado?
por questões da vida, que você está limitado. Então, por exemplo, ó, eu tive dificuldade em me expor, eu não tenho essa facilidade, que, né, a gente já conversou muito sobre isso. Eu tenho Sim. dificuldade em me expor, então eu venho trabalhando essa questão da comunicação, mas para mim ainda é difícil falar, então a fala para mim ainda é uma questão. Então, por exemplo, você perguntou lá, como que a pessoa vai saber se ela vai fazer terapia corporal? Se ela tiver uma limitação na vida dela, algo que ela não consegue desenvolver, por mais que a mente dela tenha consciência do que ela precisa fazer, que é o que acontece com o coaching. O coaching é assim, te dou o caminho. Se você seguir esse caminho, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Só que Só que ele está ali impedindo a pessoa de fazer aquilo, né? você, claro que você estava falando das couraças, né? O oracular, o olho e tudo mais, de todos os lugares, você trouxe o diafragma. E aí me veio a questão da respiração. Porque respiração é um conhecimento total. Quando você respira, Total. você vai para dentro. E aí, Isso. o que é essa respiração nesse trabalho? Porque a respiração é fundamental. Ela te traz o presente. Ó, a minha, depois, né, que eu fiz a formação na terapia haitiana, depois eu fui estudar um pouco da bioenergética, depois tive contato com o Pulsation também, que é uma técnica de muita catarse, assim, e a biossíntese também, que é uma linha que assim, que eu me identifico também. A gente vai juntando tudo e vai criando, né, uma forma de atuar. Sim. Então, hoje, na minha abordagem, quando eu olho para a pessoa já, assim, quando eu começo a fazer um trabalho com a pessoa, eu já começo pensando em 3 centros. Então, o primeiro centro, que é o ocular, que na biossíntese é chamado de facing. Facing no sentido não de encarar só no olho, mas no sentido de encarar a realidade. Então, o facing, ele está relacionado com o contato com a realidade, a gente faz isso de diversas formas. Depois, você vai para essa região aqui, esse centro que é o coração, aí envolve o diafragma, que é o centering, que é o centramento, que é o diafragma mesmo, trabalho respiratório. Então, eu olho para a pessoa, primeiro, eu olho para o olho dela e vejo se ela faz, como é que é o contato dela ocular. Depois, eu olho para o abdômen ali, para a barriga, e vejo se ela está respirando bem ou não. E Sim. o terceiro centro é na região pélvica, né, que aí que está relacionado com a sexualidade e com a espontaneidade. Que eu não falei uma coisa muito importante. Na terapia haitiana, a gente busca a autorregulação, mas o Reich, ele desenvolveu o conceito da potência orgástica, porque ele escreveu um livro na década de 30 que chama A Função do Orgasmo, porque ele falou que o orgasmo é um mecanismo que nós temos de maior, que nos possibilita maior autorregulação do corpo. Por quê? Porque ele faz uma descarga energética tão potente, né, o orgasmo, quando ele é o orgasmo pleno. Ele faz a fase dele de uma descarga tão potente que você relaxa, e aí seu sistema nervoso, ele entra no modo relaxamento e suas células todas se regeneram, assim, acontece o corpo inteiro se regenera. Um reset. Hã? Acontece um reset. Isso. Só que várias pessoas recriminaram o Reich, chamaram ele de pervertido e tudo, porque levaram isso para uma conotação pejorativa da questão sexual. Só que o que ele quis dizer foi o seguinte, gente, essa potência orgástica, ela é o que dá tesão na vida, é o que dá aquela vontade de viver, é o prazer em viver. Então, por isso que o Reich, né, ele queimaram os livros dele, ele foi preso, né, foi chamado de perverso e tal. Só que hoje tem várias escolas estão resgatando esse conhecimento, porque o que ele fala faz muito sentido. Ele estudou isso mesmo a fundo, não foi uma coisa que ele tirou da cabeça. Bom, então, voltando à sua pergunta lá. Então, na terapia haitiana, por isso que eu estou falando, a pelve, ela precisa ser uma pelve flexível. Se eu vejo que a pessoa tem ali aquela região travada, ela não é uma pessoa espontânea, não é uma pessoa autêntica.
Então, se você quer saber, se você quer, a gente precisa trabalhar essa região para a gente trabalhar, tanto que a dança, né? Por que a dança, ela ajuda a gente na autenticidade, na espontaneidade? Porque trabalha muito, né? O corpo inteiro e a pelve. Então, esses três centros, eles são muito importantes da gente trabalhar. Então, a respiração... Ah, desculpa. Esqueci de falar uma coisa também importante. A região pélvica é o último segmento haitiano, é o que está relacionado com as pernas. Então, o aterramento, né, o grounding, que é o conceito da bioenergética, ele é mais do que apenas um aterramento. Tanto que a gente não traduz essa palavra. A gente fala grounding. Por quê? Porque virou um conceito. O grounding, a pessoa que tem grounding é uma pessoa que está conectada com o corpo dela, é uma pessoa que sabe o que quer, é uma pessoa que ela está presente no aqui e agora, é uma pessoa que ela se tem consciência da própria identidade, ela sabe o que ela quer para a vida dela. Então, a pessoa precisa trabalhar o grounding todos os dias. Nós precisamos trabalhar o grounding todos os dias. Então, bom, aí voltando a essa pergunta. Esses três centros, então quando eu falo do terceiro centro, primeiro eu estou falando do ground, porque essa questão da sexualidade, ela vai ser lá na frente um resultado do trabalho todo. A gente não chega na terapia corporal para trabalhar questões sexuais já de cara. Às vezes demora 1, 2 anos ou até mais, sabe? Isso é uma coisa que demora muito, porque aqui, ó, do segmento do primeiro ao sétimo, tem gente que demora muito tempo, de acordo com as suas couraças. Mas eu preciso trabalhar esses três centros. Eu preciso trabalhar contato com a realidade, que está relacionado com autopercepção, que está relacionado com como que eu entro em contato com o meu corpo, como que eu percebo as sensações do meu corpo. Então, isso aí já é muita coisa para fazer, né? Trabalho que lá vai muita coisa aí para trabalhar. Aí você vem para cá, para esse centro, que aí você vai trabalhar a respiração. A gente quer aumentar a amplitude respiratória. Lá vai também muito exercício aí. Trabalhe muita respiração. A pessoa tomar consciência da respiração dela, se ela como que é o padrão respiratório, se é um padrão inspiratório ou expiratório, e como que nós vamos regular isso, né? Então a gente faz um trabalho para a pessoa tomar consciência. Então, por exemplo, tem pessoas que inspiram muito e seguram aqui, certo? Tem pessoas que expiram muito e colapsam. Então, essas pessoas que colapsam são pessoas que deixam a energia vazar. E essas pessoas que são rígidas, né, que seguram a respiração aqui, são pessoas que retêm a energia. Então, na terapia corporal, que é um trabalho de energia, né? O tempo todo a gente está olhando para a energia desse corpo, você observa o equilíbrio entre carga e descarga. Então, essa pessoa ela está carregando muito, ou ela está descarregando muito, entendeu? Ou ela está carregando pouco, entendeu? Ou ela carrega pouco e descarrega pouco, entendeu? Carrega pouco e descarrega muito, é aquela pessoa que tem zero energia. Então, esse equilíbrio entre carga e descarga é o tempo todo a pessoa tomar consciência. Então, por exemplo, para ficar mais claro aí, eu sou uma pessoa que eu tenho certa dificuldade em descarregar. Eu sou rígida, eu seguro minha energia. Eu sou uma pessoa que né, aqui, minha mandíbula aqui, eu seguro. Então, eu preciso ter momentos no meu dia para fazer descarga. Então, por exemplo, o trabalho de gritar, o trabalho de socar, o trabalho de colocar a voz para fora, né? Vários trabalhos para descarregar, para mim, eles são fundamentais. Então, já tem pessoas que precisam se carregar. Então, o trabalho respiratório é um trabalho, a gente faz aquelas respirações um pouco mais rápidas para carregar, para aumentar aquele pool de energia. E aí aquela pessoa precisa aprender a trazer aquela energia para dentro dela e reter. E aí, uma coisa interessante, amiga, que eu acho legal de eu falar aqui, porque nós somos, né, da educação física, eu sempre fui uma pessoa de de fazer muita força, né? Nós que
somos da área, nós temos essa cultura da malhação, cultura de fazer muita força. Só que eu sou uma pessoa que eu já retenho muita energia. Eu já sou muito tensa, eu sobrecarrego o meu corpo com energia demais. Então, eu preciso fazer atividades para descarregar a minha energia. Então, depois que eu entendi isso, e aí depois eu fui fazer a formação lá do método Ayama, que eu fui estudar sobre a fáscia, né, que a gente entende um pouco lá da teoria polivagal, que isso é uma coisa também que faz toda a diferença, que eu entendi que eu precisava relaxar mais do que estressar meu corpo, sabe? Eu percebi aí no trabalho de autoconhecimento, né, que o foco é autoconhecimento. Então, falando de mim um pouco, eu venho percebendo nesses últimos anos que, para mim, os exercícios de relaxamento, de mobilidade, de expansão, exercícios que acalmam o meu sistema nervoso, são muito mais benéficos para mim do que os exercícios de alto impacto, os exercícios de força, sabe? Que é isso que eu fiz a vida inteira. E eu percebi que meu corpo fez assim, ó. Ai. Sabe? Quando o corpo fala assim, obrigado. Obrigada, Obrigado. Você me ouviu, você me compreendeu, você me entendeu. Que é isso, autoconhecimento, né? É saber o que é para você. Por isso que eu estou trazendo tipos de terapia aqui, para que todo mundo possa ouvir e falar, ó, eu gostei disso, eu acho que é disso que eu preciso. Porque a ideia é exatamente essa. O que é que você tem fome de quê, né? O que é que seu corpo está precisando? E a começar pelo corpo, porque o corpo é o nosso veículo de expressão. É através dele que a gente expressa tudo que está lá dentro, de bom e de ruim. Né? E é interessante você estar trazendo essa, porque eu tenho uma sorte, assim, porque a vida toda eu dancei. Eu ia falar isso agora. É a minha forma de soltar, de descarregar, porque eu sempre carreguei peso, eu sempre fiz coisas mais intensas, né? Mas a dança nunca saiu da minha vida, ela é minha válvula de escape, é onde eu descarrego. Então, traz de equilíbrio dessas forças, né? E é isso, nós somos cíclicos, é igual a nossa respiração, é contração e expansão o tempo inteiro. Né? Só que às vezes depende do momento, você precisa de contração ou expansão, né? Mas é entender. Exatamente. E aí, assim, para finalizar, dentro desse trabalho que eu faço, eu ajudo a pessoa, né, na autopercepção, que é a pessoa se perceber. Então, como eu disse, né, o trabalho de autopercepção. Depois, o trabalho de autoexpressão. Então, a pessoa, ela entende o que ela precisa expressar. Então, por exemplo, eu preciso me expressar mais a minha raiva, porque a minha tendência é, se alguém fizer raiva em mim, a minha tendência é me calar. Porque eu, né, preciso ser boazinha, preciso ficar, né? Então, assim, eu já entendi que eu não posso fazer isso, porque se uma pessoa fizer raiva em mim e eu me calar, eu vou me encoraçar ainda mais. Eu vou ter mais bruxismo, entendeu? Enfim, então, eu já entendi isso. Então, quando acontece isso, eu primeiro me posiciono, eu chego, falo o que eu penso, eu entro em conflito se for preciso. E aí, quando eu chego em casa, eu vou morder toalha, vou gritar, entendeu? Vou bater, vou lá e bato e descarrego essa raiva. Então, assim, eu já percebi que, para mim, a autoexpressão, eu vou controlando isso no meu dia a dia, assim. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de chorar. Então, às vezes eu faço isso. Às vezes eu libero um pouco de raiva e às vezes o choro vem depois. É interessante isso, sabe? E aí, bom, falei da autopercepção, da autoexpressão, e aí, por fim, vem o autodomínio. O autodomínio, que não é repressão, não, né? De novo, vou falar, porque para quem chegou depois, que não ouviu eu falando isso antes, o autodomínio, ele não é questão de dominar as emoções. O autodomínio é justamente isso, é você ter um autoconhecimento, é você saber lidar com as suas emoções e manifestar, liberar essas emoções de forma saudável, né? Saber fazer esse equilíbrio entre carga e descarga, respeitar o corpo e buscar a autenticidade. Então,
uma coisa que eu venho trabalhando em mim, sempre. Eu venho trabalhando isso no sentido de estou sendo autêntica? Estou sendo eu? Sabe? Estou sendo eu mesma? Ou eu estou tendo que forçar a barra? Porque se eu tivesse que forçar a barra, entendeu? Eu vou estar bloqueando, eu vou estar impedindo a alegria na minha vida. Porque a partir do momento que a gente deixa de ser autêntico, a gente está impedindo que a alegria venha na nossa vida. Se você estiver forçando a barra, você não está sendo autêntica. Você está forçando a barra. Você está forçando a barra. E é muito lindo tudo isso, porque assim, aqui a gente está falando dessa terapia, desse processo todo que você estudou e está trazendo lindamente para a gente. Eu fico associando com os mapas. Você tem um mapa que eu lembro, e que é um mapa que tem um número que o mesmo que eu, que é o número 3. É energia oral. E é uma energia daquelas pessoas que precisam se expressar. Tudo que você é está em tudo que você faz. Está em todos os seus. Então, em todos os seus mapas, mapa da vida, mapa do corpo, mapa astral, mapa numerológico, tá lá, é tudo uma coisa só. Então, se você tem todas as ferramentas na mão e combina todas elas e estuda todas elas, você encontra o seu caminho de fluidez. É muito maravilhoso. E o número 3 fala disso, de se expressar e de leveza. Olha isso. Olha isso. E leveza é uma coisa que... Você vai achar o número 3 é exatamente o que você falou que você precisa. Olha, eu não lembrava disso. Então, olha. Eu não lembrava disso. Olha que interessante. Tem muita relação. Muito interessante. Porque a leveza, assim, se você me perguntar o que mudou na minha vida dos últimos anos, eu vou falar, eu estou mais leve. Eu sinto que o meu corpo está mais leve, que eu estou mais, sabe, leve com algumas questões, assim, né? Depois que eu comecei, igual eu falei, a mudar a forma como eu cuido do meu corpo. Mas isso que você está falando é interessante porque a expressão, essa coisa da comunicação, é uma questão na minha vida. É uma questão que eu venho buscando desenvolver, que é um processo, né, amiga? É um processo que eu não sou ainda assim, vou fazer um stories igual a Rafa fez. Gente, a Rafa, que fofa, foi lá e fez um stories falando da live. Ai, eu não tenho, eu não fiz, eu não faço. Ela foi lá e fez a maior naturalidade. A Rafa virou a garota propaganda das lives. Mas é isso. Tudo que a gente tá ali ou numa questão que sobra, é fácil, ou numa questão que é desafio. Eu vim para desenvolver. Eu vim para resolver e fazer aquilo se integrar no que eu sou, né? Integrar o mapa. E o autoconhecimento, ele é um caminho, ele é um processo. Não é que você fez aqui um trabalho que agora eu já sou uma pessoa que me autoconheço. Não, falta muita coisa ainda. São camadas e camadas, né? E às vezes camadas do mesmo assunto, camadas da mesma questão. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente acumula ferramentas maravilhosas que estão totalmente à nossa disposição hoje em dia, né? Porque com esse advento da internet veio tudo de forma muito mais fácil para a gente. Só não se autoconhece e melhora a vida quem não quer, né? Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Cláudia. Tão cheia de conhecimento, com tanta coisa legal para falar. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui que a gente ainda tem um tempinho aí para responder. A Érica, o Alisson. Gente, que legal. Muita gente. Né, Cláudia? Oi? São seus fãs aí te acompanhando. Bacana, gente. Bacana. Legal ver. Pessoal, obrigada aí por todos que vieram escutar, né, a gente. Nosso bate-papo sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Mas as lives estão gravadas, vai ficar no seu perfil também, assim que eu colocar. E como funciona a terapia corporal? Pode falar? Bom, a terapia corporal, Lisana está perguntando aqui, né? Eu gosto de trabalhar com sessões semanais. Normalmente
São sessões semanais. E assim, eu adaptei muito o meu trabalho, porque quando eu estava terminando a minha formação, foi quando veio a pandemia. Então, a gente terminou a formação de forma remota e eu fiz o meu estágio também de forma remota. Então, eu tive que adaptar o meu trabalho e acabou dando muito certo. Então, hoje eu faço atendimento online, né? Então é muito possível e dar resultado da mesma forma. Então, o atendimento que eu faço